Hoje nós iniciamos uma nova série, Recomeçar, e sempre que a gente fala de recomeçar, parece que tem aquele sino, né? Aquela voz contrária lá dentro de nós que fala assim, é difícil, você não vai conseguir. Sempre que a gente quer começar ou recomeçar algo nas nossas vidas, sempre tem essa imposição contrária a nós, que é própria desse mundo, que é já esse território hostil que a gente vive, que sempre coloca dificuldade naquilo que são as coisas que Deus quer fazer na nossa vida e através da nossa vida. E pode ser que muitos de nós aqui hoje estejam vivendo dias difíceis. Nós estamos vendo que a nossa sociedade, ela está enfrentando um caos desafiador. Então, se você não está participando desse caos, esse caos ainda não está na sua casa, provavelmente ele está perto de você, na casa de alguém que você conhece, um familiar, um amigo, mas de alguma maneira nós estamos participando disso, nós estamos vendo isso tudo acontecer à nossa volta, dentro da nossa casa. E uma das coisas que tem acontecido é que o medo, a depressão, a angústia, o desespero, as agonias, as aflições têm tomado conta do nosso coração, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nesses últimos dias. Isso já acontece há muitos anos na vida de todo mundo, isso é inerente à existência, mas agora parece que potencializou diante de tudo aquilo que a gente tem vivido. E pode ser que alguns de nós estejam vivendo dias de trevas, desafiadores. E uma das coisas que acontece quando os dias desafiadores chegam à nossa casa, quando o medo, a depressão, a angústia, essas esquisitices começam a chegar na nossa casa, perto da nossa casa, uma das coisas que vai embora é a esperança. A gente vai perdendo a esperança. Essa semana eu estava vendo uma matéria tão interessante lá na Índia, que mostrou que as pessoas estão jogando seus deuses nas ruas. Não sei quem viu essa reportagem, porque a doença começou a matar o povo, e diante disso, as pessoas que estavam orando para os seus deuses, elas não tinham suas orações respondidas, então essas pessoas começaram a jogar os seus deuses na rua, desesperadas, porque estavam confiando naqueles supostos deuses, e agora se vê numa situação onde as suas orações não estavam sendo respondidas. Jogou tudo fora, o povo jogando fora Deus de tudo quanto é jeito. A gente conhece aí, sabe da história da China, da Índia, um país idólatra que tem milhões de deuses, e agora as ruas cheias de deuses, porque esses supostos deuses não estão respondendo às orações. E olha para você ver o tanto que isso é desafiador, porque quando uma pessoa abandona o seu Deus diante de uma petição não respondida, isso é um sinal que ela acredita, mas não conhece. Então aquelas pessoas, ela acreditava que aqueles deuses podiam resolver os seus problemas, podia fazer aquilo que era o desejo dos seus corações, mas quando elas se encontraram em uma situação aonde aquilo que era o desejo delas não foi respondido de acordo com o que elas queriam, elas abandonaram os seus deuses. Por quê? Elas só acreditavam, elas não conheciam o Deus delas. E quando a gente fala de recomeçar, uma das coisas que vai nos ajudar a recomeçar é a confiança que a gente depositou ou vai depositar em Deus, naquilo que é o que Ele pode fazer para nos ajudar a recomeçar coisas na nossa vida, situações que às vezes estão desafiadoras, às vezes relacionamento, às vezes criação com os filhos, enfim, esse recomeço, a gente precisa de Deus. Não tem como a gente recomeçar sem Deus, é mentira, não tem como. A gente pode até andar um tempo, começar bem, mas isso vai ser paralisado em algum momento da trajetória, e nós vamos ficar frustrados, porque muitas vezes esse recomeço está baseado naquilo que é a nossa inteligência, naquilo que é as nossas competências e naquilo que é a força do nosso braço. Mas existe uma regra para a humanidade, ela tem limite. Então a gente consegue ir até certo ponto, chega uma hora que nós somos paralisados por aquilo que é as fragilidades da nossa própria existência. Mas Deus, Ele é capaz de sobressair esses limites humanos. Então é aquela coisa, a gente consegue ter aqui, paralisou aqui, Ele consegue nos impulsionar para ir além. Então o recomeço fala de ir além,
fala de esforçar, fala de disciplina, fala de fazer, muitas vezes, o que a gente não quer fazer. E nós vamos entrar num texto aqui agora, que é muito interessante, porque a gente vai ver que Deus, Ele antecipa todas as coisas a nós. Antes de todas as coisas acontecer, Ele já sabia. Então, é quase que Deus tendo a solução para o nosso problema antes dele acontecer. E se Deus tem a solução para o nosso problema antes dele acontecer, e nós estamos vivendo debaixo de uma orientação de Deus, estamos vivendo por um propósito, então nós podemos também acreditar que nós temos a solução para os nossos problemas em Deus. A gente vai ver um povo que foi levado como escravo, e durante 70 anos esse povo ficou como escravo na Babilônia. Um povo que era um povo de Deus, um povo que tinha liturgias, costumes de adoração a Deus, agora se encontra preso na Babilônia por uma nação que não tinha a menor noção de quem era Deus. O povo de Deus agora estava vivendo escravo, como escravo na Babilônia. E aí, por que esse texto tem a ver com recomeçar? Porque muitas vezes pode ser que nós estamos vivendo como escravos. Uma sociedade onde impõe regras, um mundo onde tem falado tudo aquilo que a gente tem que fazer, um mundo onde tem colocado dentro das nossas casas que nós temos que ser aquilo que eles querem que a gente seja, e não aquilo que as Escrituras, aquilo que Deus falou que a gente seria. Então, nós já acordamos pela manhã num território hostil. Tudo é desfavorável, tudo é contra aquilo que é o plano de Deus para nós. A Bíblia fala que esse mundo, ele pertence ao mal. Então, se o mundo pertence ao mal e nós estamos caminhando segundo as coordenadas do Evangelho de Cristo, meu irmão, nós vamos enfrentar embate. Vai ser desafiador recomeçar, porque o mal vai sempre colocar uma mentira estampada na nossa cara, de que nós não temos força, que nós não vamos conseguir e que vai dar tudo errado. Mas a palavra de Deus mostra o contrário, que Deus é um Deus que Ele cria coisas do nada, onde não tem nada, Ele vai lá e faz acontecer. Você está andando, você não vê uma porta, você precisa daquela porta, Deus coloca uma porta aonde não tinha jeito de aparecer, Deus é capaz de fazer tudo isso. E agora a gente vai ver um povo que estava vivendo como escravo mais de 70 anos da Babilônia, já havia perdido a referência. O povo já não sabia mais o que fazer, já não tinha mais os seus costumes diários que os seus pais tinham em Jerusalém. E agora, o desejo dessas pessoas é de voltar para casa, para sua terra natal e recomeçar uma nova vida. Mas agora encontram um desafio, porque quando eles chegam, a terra está devastada, inimigos morando na terra, outras nações haviam tomado Jerusalém, e o povo já não sabia mais o que fazer. Deus, Ele traz a libertação para o seu povo, e o detalhe, esse texto foi 200 anos antes de acontecer, o profeta Isaías já estava escrevendo um texto que iria acontecer lá na frente. Então olha para você ver que fantástico, um texto de 200 anos atrás, mostrando a libertação. O que isso quer dizer? Que antes da nossa fome, Deus já tinha preparado o alimento, antes do nosso problema, Deus já tinha preparado a solução. 200 anos antes, Deus já tinha escrito o nome da pessoa que iria libertar o povo, e Deus, 200 anos atrás, estava dando uma ordem de como o povo iria viver. E assim é na nossa vida. Pode ser que muitas vezes nós estamos passando por processos desafiadores, aonde nós estamos acorrentados nas nossas esquisitices e não conseguimos nos libertar. Nós estamos vendo agora, nesses últimos dias, pessoas nos procurando, relacionamentos destruídos. Essa pandemia parece que ela infernizou mais ainda aquilo que já era um inferno nas casas. E aí a gente está vendo, o número de depressão aumentou. Tantas coisas foram aumentando durante esses últimos dias, que às vezes a gente fica olhando para a situação e não sabe como reagir. E muitas vezes, para poder sair dessas situações, nós vamos ter que encontrar um novo começo em Deus. Nós vamos precisar de começar em Deus. E quando a gente fala de recomeçar, às vezes a gente vivendo essas armadilhas, essas amarras, essas prisões que às vezes não nos deixa sair dela. Eu lembrei de uma situação, eu acho que eu nunca falei desse testemunho, e eu lembrei de um período na minha vida, onde, antes da minha conversão, eu fui envolvido com tráfico de droga, e comecei a usar muita cocaína naquela época. E eu lembro que assim, no final da noite,
eu sempre falava assim, eu não quero mais ficar desse jeito. Mas não conseguia parar, não conseguia parar. E a nossa vida hoje, depois que eu conheci Cristo, muitas vezes eu vejo que pessoas no nosso meio passam a mesma coisa conhecendo Cristo. Às vezes você quer parar com alguma coisa, não consegue. Às vezes você quer mudar o seu relacionamento, mas não consegue. E eu fui perceber que a gente só vai conseguir com uma intervenção do alto. Isso é um resgate. Essas mudanças é um resgate. A gente precisa de uma orientação, a gente precisa depositar a nossa confiança em Deus. Até que eu lembro que um dia eu fiz uma oração, falei assim, Deus, me ajuda, eu não dou conta mais. E aí apareceu um amigo, e esse amigo estava totalmente diferente do que ele era, e aquilo ali me encantou, porque eu conhecia o cara de um jeito, e agora eu estou vendo ele totalmente diferente. Na hora que eu vi, foi praticamente vendo Cristo estampado nele. Eu falei assim, eu quero isso, me leva. E aí ele me trouxe para a igreja. Desde esse dia, a minha vida foi transformada. Ela mudou. O próprio Jesus fala que se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Só que aí que agora entra o desafio, porque como a gente vive num costume, muitas vezes essas amarras nos levam para um costume, para uma doutrina, para um modelo que a gente não consegue sair dele. Recomeçar fala de quebrar paradigmas, fala de quebrar tudo, largar tudo para trás, para poder começar uma nova vida. Então eu lembro que foi desafiador, porque eu tinha um costume totalmente diferente do costume da igreja. E quando eu comecei a andar com as pessoas novas, eu vi que para poder recomeçar, para começar algo novo, precisava largar as coisas do passado definitivamente. A gente não pode. Se você quer recomeçar algo novo, você tem que largar tudo para trás. É uma nova visão, é uma nova trajetória. Mas muitas vezes nós ficamos agarrados naquilo que são as nossas experiências do passado. E pode ser que essas experiências tenham sido boas. Pode ser que essas experiências tenham sido muito ruins. E aí, a gente fica naquela incógnita, porque as experiências ruins, muitas vezes, se a gente focar nelas, elas vão nos paralisar, porque a gente sempre vai ficar com medo de fazer e acontecer de novo. As boas também vai nos paralisar, porque a gente sempre vai pensar que tudo que a gente vai fazer tem que ser igual a gente fez lá atrás para funcionar, e não é nada disso. Todos os dias nós vamos ter uma experiência nova, então pode ser que as experiências boas do passado não funcionem hoje. O que nós vamos ver Deus falando aqui agora é tremendo, porque Ele está falando assim, esquece o passado se você quer recomeçar. O passado ele pode ter sido pedagógico, na verdade ele é pedagógico, tanto nas coisas ruins, quanto nas coisas boas. Então o nosso passado, ele serve para a gente não recomeçar do nada. Por quê? Porque as nossas experiências foram pedagógicas. Então nós não estamos recomeçando nada, nós estamos recomeçando através, às vezes, de uma experiência. Então se foi ruim, a gente sabe que não pode fazer mais. Se foi boa, beleza, passou,